Ninguém consegue olhar para Jesus. Ninguém consegue. Quem diz que quem disser que olha para Deus ou olha para Jesus, eu sigo uma crença, mas eu olho para 100% todos os meus dias, eu consigo olhar para Jesus. Só olho para ele. Eu só faço as coisas para ele. Ninguém consegue olhar para Jesus. Os antigos já se adoravam Jesus, o sol, porque Jesus é um dos deuses solares que foram criados no passado por pessoas que não entendiam, elas achavam que estavam vivendo por algum motivo e eles colocava essa divindade como o sol, né? Porque é o que dava ali a vida para o ser humano, né? Para os animais, porque através do sol, né? Através do sol que dá a vida, né? A temperatura certinha faz com que faça o calor, para depois a evaporação ir para as nuvens e cair a chuva, para nós termos nossos alimentos, nós temos, né? Então o sol sempre, desde o passado, sempre foi adorado como um grande Deus, e realmente o sol é um grande Deus. Só que o Jesus, né, dos religiosos que acreditam, eles acham que é uma divindade super poderosa, só que na verdade essa divindade que eles contam por aí sobre de sacrifício, que ele foi crucificado na cruz, essas coisas, realmente muitas coisas dessa história de Jesus, do sol, né, porque é comemorado Jesus do Sol, e tem outros vídeos aqui no meu canal explicando melhor para vocês sobre esse acontecimento, porque que o Jesus é o Sol. Justamente porque ele nasce e morre durante a tarde, né? Ele nasce e morre, ele dá aí, ó, fica aí o ano todo aí dando a vida pela gente, né? Dando a vida pela gente, se sacrificando pela humanidade, dando poder, dando a energia para nós, né? Então, o sol sempre foi adorado no passado como um grande Deus. Só que o Jesus que falam aí, o povo antigo já gostava muito de pegar histórias de outros povos, de outros deuses, e gostava de juntar. Justamente porque eles adoravam o sol, eles pegaram a metade da história de um deus já que era comemorado chamado Mitra, que tem a mesma história, e já tem outros vídeos aqui me explicando melhor, não vou falar muito sobre essas coisas, então muita gente, nós pecadores, nós seres humanos, nós não somos pecadores, nós somos seres animais, a gente não somos perfeitos, nunca vamos ser, nunca vamos ser. E pecado, essa palavra pecado veio lá dos católicos, né, que criaram ali falando que o ser humano tem pecado, mas o ser humano não tem pecado nenhum. Então, o sol foi adorado como Deus, Jesus, né? E ele vem sempre nas nuvens, né? Eu sempre me questionava quando eu era da religião, eu sempre me questionava, porque na Bíblia diz que ele vem nas nuvens, então é o sol, né? Isso já é desde o passado, a gente sempre adorava o sol. E o sol é comemorado no domingo, não no sábado. Ele nasce e morre, né? Naquele povo antigo lá de Israel, os hebreus, né? Ele demorava ali por falta de 3 dias, né? Para poder nascer, né? E ele ressuscitava. Em 3 dias ele morria e passados 3 dias ele ressuscitava. Que ele nascia de novo para dar vida ao ser humano. Então, isso o sol faz até no dia de hoje, né? E é isso, gente. É ele que ilumina nossos caminhos, ele tira as trevas, né? A escuridão, quem é o ser humano, que é o próprio diabo, gosta de fazer as coisas mais pela noite, né? Pela madrugada, por exemplo. E o sol, né? Tudo é da natureza, não tem nada, ninguém é 100%, nem nada nesse mundo, nada da natureza, nada de algum Deus da natureza. Mas ele sempre faz só apenas o bem e faz só apenas o mal. A lua faz o bem, mas também faz o mal, né? Porque ajuda, enfim, muita gente fazer o mal nas trevas, fica no escuro, ninguém gosta de ficar no escuro, tem medo do escuro. E já o sol, ele ilumina os caminhos, né? Ele dá a luz, ele ilumina, dá força, né? Então, sempre desde o passado, né? Sempre foi adorado o sol. E eu quero chegar nesse assunto, né? Que muitas pessoas que acreditam em Jesus,
que é esse Jesus da Bíblia, que foi modificado, mas é adorado como o sol, né? O sol, Jesus é o sol. A metade da história de Jesus, outro dia ele já fazia. Só você ver aqui no meu vídeo aqui, você vai poder entender melhor o que eu tô querendo falar. Então, se Jesus é o sol, ninguém consegue olhar pro sol, gente. Porque o sol é uma força, é uma energia muito forte. Que se você colocar a cara no sol, ninguém chega, para um pouco e coloca a cara no sol. Ninguém consegue colocar a cara no sol. Porque o sol, ele queima. O sol, ele tem uma energia que ninguém consegue aguentar. Principalmente o sol da meio-dia, sabe? Se você tá achando que é brincadeira, não usa protetor não, pra tu ver. O sol é o que dá força a gente, então ninguém consegue. Quem diz que segue a Jesus, ou segue o sol, ou que olha pro sol, ou que olha pra Jesus, eu olho pra Jesus, eu não olho pra ninguém, eu faço as coisas só por Jesus. Você não olha pro sol, ninguém consegue seguir. Eu não sei se você já ouviu falar daquela frase que eu sempre gostava de falar quando eu era religiosa, muita gente gostava de falar. Falar isso pra mim, né? Ninguém consegue praticar a Bíblia por completo, né? E a mesma coisa, ninguém consegue seguir tudo o que o sol, o Jesus faz, né? O Jesus é um deus solar, é um dos deuses solar, porque já existem já outros deuses, né? Horus, Mitra, outros deuses aí que é solares, que só muda o nome, mas vai ter a mesma história de deus solar, porque sempre em país diferente já se comemorava o sol. Isso é no mundo inteiro, adora o sol. Então, só muda apenas o nome, né? Então, ninguém consegue olhar para Jesus. Ninguém consegue olhar. Quem diz que olha para Jesus não consegue olhar, pois ele queima. Ninguém consegue olhar para Jesus. Ontem teve um eclipse aqui onde eu moro, né, na cidade, foi 2023, um dos lugares que é melhor para olhar o eclipse, né, que é o sol, a lua passando na frente do sol. E uma coisa que me chamou a atenção, eu fiquei ali olhando naquele sol, o recomendado não é olhar, né, porque mexe com a vista. Mas eu olhei, o pouquinho que eu olhei, doeu tanto meus olhos, gente, ardeu demais meus olhos. Então ninguém consegue olhar para Jesus e nem para o sol. Ninguém consegue, gente, olhar para o sol. Ninguém vai parar um pouquinho do seu tempo e ficar colocando a cara no sol, olhando para o sol de meio-dia, porque incomoda. O sol incomoda. E se ele incomoda, ninguém consegue olhar para ele. Então, quem diz que segue o sol, quem diz que segue Jesus, quem diz que segue Mitra, não segue. Apesar que essa história toda, essa fantasia toda, a religião, assim como os deuses, como tem outro vídeo aqui que eu vou deixar aqui no link nos comentários, sempre a religião, sempre os deuses, sempre foram criados, desde o passado, sempre foi criado, né, para controlar o físico das pessoas e controlar a mente das pessoas. Então, porque a gente somos animais, né? A gente precisamos ser controlados também. Porque o pior animal desse mundo é o ser humano. Não tem animal pior do que esse. Os animais nem se fala, mas o animal mais perigoso é o do ser humano. Então, gente, ninguém consegue. Quem fica dizendo aí, eu vou para Jesus, eu faço as coisas para agradar o sol, ninguém consegue agradar o sol. Porque o sol, ele é um Deus que não precisa de ser humano para poder existir, ou para provar que ele existe. Porque ninguém consegue destruir o sol, né, gente? Você já viu alguma pessoa destruindo o sol? Ou fazendo com que o sol pare? Como tem até nas historinhas de fictícia da Bíblia, que diz que, se eu não me engano, algum apóstolo aí, que disse que fez com que parasse o sol e parou. Olha que tem gente, ainda tem pessoas religiosas que acreditam nisso. Ninguém consegue, é a mesma coisa do nosso coração, ninguém consegue parar o coração, nosso coração. E nem parar o sol, gente. O sol é um grande Deus. E se o sol quiser destruir esse planeta Terra, né, vai morrer todo mundo junto, todo mundo vai pro inferno, vai pra sepultura, porque o inferno é isso, né? Então, é isso, gente.
Ninguém consegue olhar pro sol. Ninguém consegue olhar pro sol. Tem gente que diz que valoriza o sol, Jesus. Diz que valoriza Jesus, né? Sendo que não sabe que Jesus é o próprio sol. Ele volta, o sol volta todos os dias para nós. Ele morre, ele ressuscita todas as manhãs, de 5 horas da manhã. Ele sacrifica o ano todo, o dia todo por nós. E ele morre no finalzinho da tarde. Ele morre e ressuscita no outro dia, né? Então ele se sacrifica pela gente. Então ele volta todos os dias. Ele volta para nós todos os dias, nas nuvens. E para nos dar a vida, para nos ajudar aqui nessa fase, nessa vida aqui, né? Então, quem diz que olha para Jesus, quem diz que segue a Jesus, diz que é fiel a Jesus, ou diz que que segue a Jesus de verdadeiramente, e quem diz que pratica o que Jesus fez na historinha, né? A metade da historinha do mesmo Deus de Mitra, né? Que tem a mesma história. Ninguém do Deus solar, né? Ninguém consegue ser como o sol. Quem diz que tenta ser que nem Jesus, que parece com Jesus, faz o que Jesus fez, ninguém consegue fazer o que Jesus fez. Que é a mesma coisa do sol. Ninguém vai conseguir ser o sol. Ninguém vai conseguir ser Jesus. Que o Jesus é nada mais do que é o sol, né? E todos os países adoram o sol, né? Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Me diga aí nos comentários a opinião de vocês.